Bem, olá, bom dia a todos, todas. É, Vamos aqui seguindo o nosso percurso, né? É, Hoje eu vou pegar as representações do corpo na Idade Moderna, né? É, as duas primeiras aulas elas foram assim, mais próximas, mais casadas, né? Pegando a Antiguidade Clássica e Idade Média e tentando ver ali os ecos, né? O que reverbera desse pensamento do passado nessa percepção atual do corpo. A aula de hoje e a próxima, né? Elas se passam num período próximo, né? Na Idade Moderna, na virada da Idade Moderna. Então, são duas aulas que meio que se complementam, né? Eu hoje vou pegar a passagem para a Idade Moderna e na aula que vem eu vou pegar principalmente o Descartes e o Spinoza, que são dois pensadores que estão ali nesse momento e vão abrir a porteira para o que vem depois, né, para o iluminismo. E eu vou, hoje, pegando uma ideia, a partir de uma ideia do Bachelard, né, do Gaston Bachelard, que é um filósofo francês, um epistemólogo, né, que ele fala, tem um termo que ele usa, né, que ele fala das rupturas epistemológicas, né, ele fala de grandes mudanças no pensamento, mudanças tão radicais que, a partir desse bloco de mudanças, né, a produção de conhecimento ela muda de rumo completamente, né? Ela se altera, se transforma e passa a operar a partir de outros meios, a partir de outros métodos, a partir de uma outra sintonia, né? Então, nós vimos isso, de certa forma, da passagem do pensamento mitológico para o pensamento racional dos gregos. Ali já é uma mudança muito radical, né? Você sai da esfera dos deuses e entra na esfera da razão, da lógica, né, de um outro pensamento que não se baseia nos procedimentos anteriores, né? Um pensamento que inaugura uma nova forma de olhar, né? E depois vimos que o medieval também trouxe outra maneira, né, de olhar já um pouco diferente dos gregos, né? Ela, né, atualiza, resgata, ela faz né, uma outra leitura, mas quando entra a Idade Moderna, ela de fato faz uma ruptura muito radical com o medieval. E aí, assim, a própria representação do corpo, né, não só a noção de produção de conhecimento, como também a visualidade, né, nós vamos trabalhar um pouco aqui os aspectos visuais dessa mudança, né, é uma alteração muito radical e muito profunda, né, porque o corpo, a percepção do corpo medieval e a representação pictórica, né, a representação plástica, artística do corpo no medieval, ela tem uma característica ainda de um tipo de pintura, né, é, que não incorpora ainda, isso vai chegar depois, né, uma perspectiva, né, uma geometrização do espaço, né? Quando nós olhamos para essas duas figuras que estão aqui na tela, né? E aí só lembrando que tem os três pontinhos aqui no lado superior esquerdo, e se vocês clicarem ali, você pode abrir em tela cheia, você vê a imagem melhor, né? Então, quando nós olhamos para essas duas figuras, né, a figura da esquerda, que é uma ilustração típica medieval, vocês podem perceber que ela tem duas dimensões, né? Ela não tem profundidade, né? Ela é bidimensional. Quando nós olhamos para a figura da direita, que é o Adão e Eva do Dürer, né? Ela já tem uma noção de fundo, de perspectiva. Ali já tem uma construção de um espaço que é totalmente geometrizado, né? Que já é um espaço construído a partir de leis matemáticas, de proporção matemática, né? Então, essa parece que é uma simples mudança na visualidade, mas, na verdade, é uma mudança radical na produção de conhecimento, na construção, no entendimento do mundo. Que o mundo medieval é um mundo
muito mais ligado à teologia, ao mundo mítico, ao mundo, à representação do sagrado, ela se dá, né, nesse formato bidimensional. A visualidade, né, a, esse novo espaço plástico criado no Renascimento, ele vai incorporar uma noção de tempo e de espaço informado pela geometria, né? Se o tempo medieval é um tempo mítico, o tempo moderno já vai ser um tempo cronológico, né? Um tempo ordenado pela matemática, né? E o espaço também, né? Então, essas duas percepções, ao longo da aula, nós vamos ver como é que ela vai se mudando, né? Como é que ela vai migrando de um pensamento mais, né, ligado a uma determinada forma de pensar para um outro pensamento e uma outra visualidade ligada a outra forma de pensar. E eu peguei esses três livros, né? O livro do Copérnico, que é século XVI, o do Galileu e do Newton, né? São três momentos, são três ícones, né, da produção de conhecimento, aonde o Copérnico, século XVI, ele rompe com todo o passado medieval e sai do geocentrismo e inaugura, né, a teoria heliocêntrica e começa a pensar o mundo em termos matemáticos, né? Galileu Galilei também, da mesma forma, né, ele começa a produzir um novo conhecimento baseado na observação ativa, na empiria, ele começa a observação da natureza, ela começa a se dar a partir de caracteres matemáticos, né? E quando nós chegamos no Newton, já no século XVII, nós temos a produção de leis universais que vão dar conta de explicar a natureza, né? Como a lei da gravidade, por exemplo, né? Você tem ali uma lei que funciona em qualquer espaço, né? É uma lei matemática universal que é válida, né? Ela é universal, né? Ela é válida em qualquer tempo e espaço. Então, se nós pensarmos no mundo pré-copérnico, que é um mundo, né, medieval, aonde a noção de espaço está lá ligado, né, a inferno, paraíso, purgatório, né? E aí o Copérnico já dá um salto, né? E depois nós imaginarmos essa noção de tempo e espaço pensado pelo Newton, né, já com leis universais que vão ser a base dessa nova ciência, né, é uma mudança muito radical. E esses trabalhos, principalmente o trabalho do Newton, ele vai ser a base da formação da ciência moderna, né? Então, voltando aqui no Bachelard, né, que eu falei no começo da aula, das rupturas epistemológicas, né, assim, ela não acontece de uma hora para outra, você teria que ter um intervalo aqui de um século, quase 2 séculos, né? Mas quando nós olhamos para o período imediatamente anterior, né, ao Copérnico, final do século XV, né, e nós olhamos para o período imediatamente posterior ao Newton, já no, né, começo do século XVIII, são dois planetas completamente diferentes, são duas formas de ver o mundo completamente diferentes, de produção de conhecimento completamente diferente. E aí é o surgimento da ciência moderna e com assim, a noção de verdade, ela sai do âmbito teológico e ela entra no âmbito racional, científico, matemático. Então, quem vai dizer o que é verdade agora já está no outro âmbito né, das ciências matemáticas, né? Então, esses livros, eles são, assim, são ícones só para a gente pensar essa mudança, né? Tanto o livro do Copérnico, né, o livro do Galileu, né, e o do Newton, né? E essa mudança, ela acontece não por conta de um fator único e exclusivo. Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Você tem ali uma mudança que vem acontecendo muito lentamente ao longo do medieval, né? E que podemos dizer que explode no século XVI, né? Ela vira a chave no século XVI. E várias coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo para fazer essa mudança acontecer, né? Ao mesmo tempo que vinha caminhando uma produção
tecnológica, uma construção de um ideal científico, podemos, né, a ideia de ciência mesmo, ela vai aparecer um pouco depois, a própria palavra ciência, ela aparece um tempo depois, né? A ciência, como uma palavra com o sentido que nós atribuímos hoje, ela só aparece nos primeiros dicionários de língua inglesa no século XVII, né? Porque existia a palavra, mas não esse sentido. Então, a ciência como algo metódico, mensurável, quantificável, verificável, isso é algo que vai aparecer nessa virada da Revolução Científica moderna. Então, de cara, né, é um pensamento que ele vai se contrapor aos saberes eclesiásticos anteriores, né? O humanismo renascentista ele vai trazer não só o homem como a medida de todas as coisas, mas o olhar humano como sendo capaz de produzir uma observação ativa que vai entender a natureza, decodificar a natureza, sistematizar a natureza e vai fazer vai construir um outro tipo de pensamento, de raciocínio baseado no pensamento humano, não mais nas escrituras, né? Não mais, né? O homem como medida de todas as coisas mesmo, é ele se colocando no lugar de quem produz o conhecimento, né? Lembrando só que assim, o conhecimento no passado, né? Um pintor que pintava ali atrás no medieval, né? Ou nessa fase de transição, o pintor ele não é o artífice do seu trabalho, não é ele que produz a obra. Quem produz a obra é Deus e ele apenas é um instrumento de Deus, né? Daqui para frente a brincadeira muda de sentido porque o homem começa a produzir algo a partir das suas próprias ideias, da sua própria observação e às vezes até se contrapondo às ideias divinas. Então é uma mudança de postura, de posicionamento também, né? E aí tem vários fatores que eu vou detalhar um pouco mais adiante, né, como a Reforma Protestante, a descoberta do Novo Mundo, a Revolução Científica, né, do século XVII, a consolidação dos Estados Nacionais, né, o Renascimento nas artes. O Renascimento aqui ele é o renascimento do pensamento grego, da arte grega, né, não só da arte, mas da perspectiva grega de produção de conhecimento, né, uma coisa mais questionadora, mais investigativa e mais baseada nos princípios da razão, né? Então você já tem uma outra, né, volta a uma outra lógica de pensamento que tinha sido, né, soterrada ali atrás. Nós vimos na aula passada, né, o papel do museu, do liceu, né, das escolas que estavam produzindo conhecimento no período grego, que isso tudo foi abafado, ficou submerso e ele ressurge, ele volta, ironicamente, volta na Europa trazido pelos árabes, né? E o Renascimento se dá trazendo essa nova, de novo, né, esse pensamento grego para a produção desse novo mundo, desse novo olhar, né? E um fator que mudou radicalmente também foi a invenção da imprensa com Gutenberg, né? Com a circulação de informações, a possibilidade de criar leitores, né? De pessoas críticas, pessoas que leem a Bíblia, interpretam a Bíblia e começam a produzir novas ideias sobre a Bíblia. O pensamento protestante ele faz essa mudança muito radical, né? Nessa estrutura de poder, né? E aí o capitalismo que está nascendo ele precisa dessa nova forma de pensar baseado na razão, na objetividade, né? Os estados nacionais que estão surgindo ali também eles precisam, né, de uma nova ordem de poder, não mais um poder totalmente dependente do poder teológico. Então, se tem uma afirmação, né, de um novo olhar, da construção, começo de construção do novo olhar, que, segundo o Bachelard, vai ser uma ruptura epistemológica absurda, né? Que você tem um novo modo de produção de conhecimento que começa a nascer dali, né? É uma outra episteme, né? A episteme teológico medieval ela já não dá conta, e essa nova episteme é o que vai se afirmar, né, como
lugar como um lugar de produção de saber, né? E alguns atores, assim, eu vou pegar rapidamente alguns flashes só para comentar, né, são pensadores desse período que foram importantes no surgimento dessa nova ciência, né? Tanto Francis Bacon, Locke, Hume, né, tem Thomas Hobbes, né, são vários pensadores que eu vou citar alguns aqui só para situar, né, essa mudança de chave de pensamento que se contrapõe a esse poder eclesiástico estabelecido. Então, o Francis Bacon vai falar que o conhecimento científico ele se ergue sobre si mesmo, né? Ele se dá a partir de uma produção intelectual humana ativa, né? E ele percebe que saber é poder, né? O conhecimento é poder. Quem produz conhecimento controla o poder, é a chave da coisa. Então, produzir uma nova forma de entendimento significa, né, mudar as relações de poder, né? Da mesma forma, o Thomas Hobbes ele vai, né, mostrar, né, se contrapor a essa ideia, né, que vem da tradição medieval, né, de uma força muito grande da igreja, né, falando né, de uma certa união de todos os homens, e o Hobbes vai falar que não é bem assim, né? Nós temos, né, disputas, conflitos, né? O ser humano entregue a ele mesmo a sua vontade, ele não vai produzir a ordem, é possível que vai produzir o caos, então ele vai, né, vai pensar esse novo mundo a partir de uma construção de regras estabelecida pelos homens, né? Não mais uma regra divina, mas um contrato produzido pelos homens que vai dar essa noção de uma nova ordem social, e a percepção de corpo dele também é uma percepção de corpo muito mais materialista, muito mais essencialista. Na verdade, ele começa a falar desse homem não mais a partir de uma explicação divina, né? O clássico dele, né, o Leviatã, ele fala que no estado da natureza todos os homens estão em guerra uns contra os outros, vivem num constante estado de medo. Então, essa ideia de um contrato social, que um povo investe todo o poder num terceiro elemento soberano, em troca de segurança, do Estado de Direito, aqui já é o prenúncio do que virá mais adiante, né, com a República, com uma outra forma, né, de pensar que prescinde, né, da teologia. Então, essa ideia de um contrato onde os homens estabelecem o contrato e daqui a pouco os homens vão escolher o soberano, vão escolher o governante, né? Já não é mais uma atribuição divina, né? Então, essa ideia de uma lei produzida por sujeitos, né, seres humanos, agentes racionais independentes, com direitos naturais, isso é muito moderno, né? Lembrando que nós estamos aqui saindo, né, de um passado medieval de 1000 anos, né? Então, essa ideia dos homens produzindo suas próprias leis, né, ela é muito revolucionária, né, digamos assim. Ainda não chegamos na Revolução Francesa, na Constituição norte-americana, né? Isso é o prenúncio do que virá mais adiante, né, da ideia dos direitos, né? Pensando que se no medieval o homem sequer tinha direito de ir e vir, direito de escolha de crença, escolha política, né, escolha... O sujeito ali não era sujeito da própria vida. Aqui o que está começando a se afirmar é justamente a noção de sujeito, né? Um sujeito que começa a ele mesmo produzir suas escolhas, produzir, né, o contrato que vai regê-los, produzir as leis que eles vão obedecer. Então você tem aqui uma outra configuração, né, um outro desenho, né, dessa relação de poder. E nesse cenário, né, o Lutero também é uma figura muito importante, né, com a reforma, né, porque ele traz, né, a possibilidade
de escolha, de livre-arbítrio, de valorização da subjetividade, né, do homem poder ele criar interpretações sobre a Bíblia, né, para organizar a vida pública. Já não é mais uma escolha que vem única e exclusivamente de Deus. Já é algo, né, já é uma outra forma de organização que vai ser fundamental para o capitalismo. Né? Tem um livro clássico do Weber, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que fala que essa nova forma de organização, que fala de autoridade, de austeridade, de controle, de disciplina, de trabalho, isso vai ser o suprassumo do capitalismo que vai aparecer mais adiante. Né? Assim como o Maquiavel também, que é um outro pensador importante desse período, né? Ele é um pouco anterior a isso, né? Mas o Maquiavel ele traz a ideia, né, de um pragmatismo, de uma observação das relações de poder, das relações políticas, que o Príncipe, até hoje, ele é um livrinho básico, né, na universidade. Quem faz sociologia, né, passa pelo Maquiavel em algum momento e lê, né, porque ali ele vai justamente tirar o atributo divino, tradicional e uma hierarquia, né, uma organização do mundo baseado na tradição, e ele vai mostrar o quanto a organização do mundo tem a ver com a dinâmica política, com a estratégia política, com uma capacidade de observar, né, de tomar atitudes objetivas, práticas, pragmáticas. Então, a construção dos meios para chegar ao poder, e principalmente se manter no poder, né, já não tem mais vinculação com a, a tradição religiosa. Né? Ali a brincadeira já muda de patamar. Né? Então, assim, o Maquiavel ele traz o pragmatismo para a análise das relações sociais. Né? Uma outra figura importante é o Gutenberg também. Né? E ele vai trazer, né, esse brinquedinho, essa maquininha que ele cria aqui, né, essa máquina maravilhosa que permite a produção em série de livros. Né? E aí, a partir do momento em que os livros deixam de ser apenas manuscritos e circular no âmbito muito restrito, né, de nobres, soberanos e no âmbito eclesiástico, os livros começam a se popularizar, a informação começa a circular, e essa Bíblia do Gutenberg, que é a primeira obra dele, né, o primeiro, né, ela ela vai ajudar não só a unificar, organizar a língua alemã, né, e vai ajudar a disseminar o conhecimento e transformar as pessoas, que até o medieval, boa parte da população é inculta, ela não tem acesso à leitura, né, os processos de alfabetização começam a circular com mais velocidade e essas informações começam a circular também de uma forma mais intensa. Né? Tem um livro do Peter Burke, da História Social do Conhecimento, que ele fala, ele narra, né, nesse livro, que ele fala que o Maquiavel cria, né, essa maquininha numa determinada cidade da Alemanha, né, no ano X. Né? 10 anos depois, já tem mais de 20 máquinas dessas circulando no âmbito, na região que ele produziu. E pouco tempo depois, já tem dezenas de máquinas dessas produzindo na Itália, na Espanha, produzindo em outros espaços. Quer dizer, a possibilidade da tipografia, né, ela ampliou, ela explodiu na Europa a possibilidade de circulação de informações e criação de leitores. Né? Então, é uma mudança bem radical. Né? Tudo isso, né, nesse período, né, nessa passagem, ao longo do século XVI para o XVII. Né? E no mundo das artes, né, tem uma mudança também muito grande, que é
a ideia de valorização da observação e valorização do desenho, principalmente, e do desenho do corpo humano, né? Então, a pintura, ela deixa de ser algo exclusivamente das elites e do poder religioso, né, de reproduções né, de nobres ou de santos ou de cenas bíblicas, e aí começa a surgir a ideia de uma produção, de uma pintura muito mais voltada para o cotidiano, para o homem comum, para olhar o mundo em volta e perceber como que esse mundo se constitui e começar a produzir uma representação desse mundo a partir de um dado real, não a partir de um dado mitológico, religioso, eclesiástico ou sagrado, né? É olhar para o mundo real e tentar reproduzir esse mundo real. Essa é uma ideia de uma observação ativa que vai trazer, né, uma perspectiva nova, né? Perspectiva no sentido não só uma perspectiva de um novo olhar, mas também uma perspectiva geometrizada do espaço, né? E um cara fundamental para isso é o Alberti, né? O Argan, o Júlio Carlo Argan, que é um grande crítico de arte, ele fala que o Alberti é o César antes de César, né? Ele antes do Leonardo, né? É o Alberti que vai criar uma série de trabalhos, né, sobre sombras, sobre drapeados, sobre modos de desenhar, pintura, desenho aéreo, reprodução de construções baseadas em proporções matemáticas. Tem uma série de construções associadas ao desenho, né, que o Alberti vai trazer, né, e vai criar essa ideia de uma perspectiva, de uma janela que observa o mundo, geometriza o espaço e vai construir essa noção de espaço baseado nessa geometria, né, nessa proporção matemática, né? Então, ele vai produzir, né, um modo de entender o mundo que não é baseado no sagrado, que é baseado em proporções, em leis matemáticas, né? E aí vai fazer tratados, estudos em anatomia, nos drapeados, enquadramento de paisagem, nas sombras, composição de distância, percepção aérea, simetria dos pesos, dos gestos, dos movimentos. Então, olhar um corpo e ver como esse corpo como que ele procede, como é que ele reproduz esse corpo e esse espaço, né? O espaço, a geometria começa a produzir um novo olhar para o espaço que se contrapõe, por exemplo, a essa tradição medieval, que ela está ligada a uma lógica de um tempo eterno, né? Aqui é um quadro que eu peguei como exemplo da Fabriano, né, que você tem ali o nascimento de Cristo, né? Tem no mesmo quadro você tem a partida dos Reis Magos, a viagem dos Reis Magos, os encontros dos Reis Magos lá com a criança, tudo num manto sagrado, e depois a partida dos Reis Magos, que assim, tudo acontece, né, num tempo mítico, não é um tempo cronológico, é um tempo, né, é o tempo das escrituras, né? E quando o Dürer, por exemplo, faz a mesma cena, né, do nascimento de Cristo, ele já coloca no mundo real, num espaço geometrizado, né, um espaço que é construído segundo proporções matemáticas, e se vocês olharem para esse espaço, ele é um espaço que é uma tentativa de reprodução do mundo real, como ele é, não o mundo sagrado como ele poderia ou deveria ser. Aqui é uma representação de um espaço, né, organizado segundo leis, princípios, proporções, regras, normas. Aqui é uma outra construção do olhar, né? Então, essa construção do olhar, essa perspectiva que é trazida aqui, né, ela é inovadora não só no sentido de criar uma nova plasticidade, mas ela, ao agregar a geometria e o tempo, né, um tempo presente, ela rompe com a tradição do passado. Então, alguns
alguns pintores, né, que ao olhar para a natureza, ele vai tentar entender a natureza como essa natureza é efetivamente, não como a escritura diz que ela é, né? Então, quando nós chegamos no Leonardo, né, já tem um caminho percorrido e o Leonardo ele chega justamente nesse momento do tempo, né, aonde é, essas transformações estão em curso. Então, o Leonardo pode ser o Leonardo, né? Se o Leonardo tivesse nascido 1 ou 2 séculos antes, ele não seria o Leonardo. Ele já chega num mundo de transformações e com uma outra possibilidade. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou precisar dar uma pausa aqui, um minutinho, né? Resolver uma questão doméstica aqui rápida. 5 minutinhos eu já volto. Eu vou dar só uma pausa aqui na gravação. Bem, retomando aqui a partir do Leonardo, né? O Leonardo é uma figura excepcional, né? Ele é daqueles grandes gênios da humanidade, aquele que demora um século para nascer um Leonardo, um Newton, um Einstein, né? A humanidade não produz essas figuras todo o tempo, né? Mas ele é uma figura excepcional. Olhando para a obra dele, né? Não só ele é um pintor espetacular, né? Assim, as obras dele de pintura são lindas, são magníficas, né? O desenho dele é uma coisa absurda, né? A capacidade dele de desenhar. E ele era engenheiro, construtor, ele produzia artefatos militares, produzia obras arquitetônicas, tem projetos dele de arquitetura, tem um mundo de coisas que ele faz, que ele previu, que ele, né, instrumentos, né, mecanismos, né, que o Leonardo ele né, é uma figura genial, né? Mas uma coisa que nos interessa no Leonardo especialmente é a percepção de corpo que ele vai trazer, né? Assim, essa ideia, né, do Homo vitruviano, né, que ele atualiza, né, isso já estava lá no passado, né, mas ele traz assim, a importância do Leonardo, né, para nesse momento da revolução científica moderna é que ele produz o que já vinha sendo construído dessa ideia de uma geometrização do espaço, ele materializa isso nas obras, né? Ele é o grande, talvez o melhor exemplo dessa transformação desse pensamento moderno e dessa nova produção plástica pictórica do mundo moderno. E essa obra clássica dele aqui, a Santa Ceia, né? Quando nós olhamos para o espaço aonde fica a Santa Ceia, ela fica num refeitório, né, de um magistério, né, na Itália. E se nós olharmos assim, a obra, quando você olha para a pintura ela dá uma ideia de profundidade, né? Parece que a parede continua indo para o fundo, parece que tem um salão lá atrás e uma janela lá no fundo, né? Isso é pura matemática, né? Essa construção do espaço ela é totalmente pensada geometricamente para dar essa ilusão de, né, continuidade do espaço. Então você tem como que um ponto de fuga lá no final, né, onde essas linhas teoricamente vão se encontrar no espaço, em algum momento lá atrás, né? E ele coloca isso na escala humana, né? Ela é uma pintura dentro de um refeitório, né? Que a pintura ela continua o desenho da parede do refeitório, né? Ela se integra ao espaço e de certa forma ela humaniza o espaço. Ele coloca Cristo e os apóstolos dentro da escala humana, dentro da escala das pessoas que estão nesse espaço. Então, uma ousadia, né, ele colocar, né, Cristo e os apóstolos dentro de uma escala, né,
almoçando no refeitório com as pessoas que estão ali, né? E, ao mesmo tempo, a pintura ela traduz essa ideia de um espaço geométrico construído muito milimetricamente, que ele incorpora a cena ao espaço real, né? Ele de certa forma, ele traz Cristo para a Terra, né? Ele traz ali, ele materializa, né? E ele produz uma obra, né? É, totalmente é uma obra religiosa feita segundo as leis da matemática, né? Ali você tem uma aula de perspectiva de como que essa organização matemática vai ordenar, organizar e criar essa nova visualidade para o mundo, né? A Gioconda também, a Mona Lisa, né, a importância dela está justamente ser, ela não é uma figura eclesiástica, ela não é uma figura, né, da nobreza ou de uma realeza, ela é uma pessoa comum, uma pessoa banal, um ser humano, né? Você tem uma valorização do humano, né, do humanismo renascentista, né, aonde uma pessoa comum pode ser retratada, né? E aí dizem, né, aí as histórias, as teorias são várias para falar que a Mona Lisa, né, era ele mesmo se autorretratando, era um namorado dele. Aí tem histórias, tem, né, teorias, tem várias, mas de qualquer forma, aqui você tem uma representação do humano, né, que não está vinculado a uma hierarquia social. É um artista criando, né? Ele se dá ao trabalho, ele se dispõe a produzir uma obra a partir das suas ideias. E o olhar dele sobre o corpo é um olhar totalmente investigativo, que é um olhar que nós podemos dizer que é um olhar científico, né? Quando ele, ele compra cadáveres para estudar os cadáveres, para dissecar os cadáveres, né? No momento onde isso é proibido pela igreja, né? A sacralidade do corpo não permite que o corpo seja violado, né? Ele vai produzir uma obra espetacular, ele vai produzir um dos primeiros grandes tratados de anatomia, mostrando como funciona esse organismo, né? E aqui é um olhar de um cientista. Isso daqui é um tratado de anatomia. Isso é um artista, né? Aqui essa junção ou essa não separação entre arte e ciência, né? O Leonardo ele é o ícone né, dessa junção entre arte e ciência, porque é um artista reproduzindo um olhar investigativo sobre a realidade e produzindo um entendimento do corpo, né, do corpo humano, né, totalmente baseado nessa observação investigativa, né, uma observação ativa que vai tentar entender o mundo como ele é, né? Então, é uma construção de uma perspectiva no sentido, né, de uma perspectiva científica, né, no sentido de é um corpo que quer dizer, como que esse organismo funciona e que funções tem esses órgãos aqui, o que cada órgão desse tem, né, para contribuir para a organização e para o funcionamento desse corpo. Então, aqui já não é mais um corpo, uma vida orientada pela lei divina. Aqui é o homem olhando, né? É um ser humano olhando como é que os seres humanos funcionam, né? Então já é um corpo orientado por uma outra lógica, né? Então essa construção geometrizada do espaço ela vai permitir uma outra concepção de mundo, né? Assim, porque não é só uma construção geométrica, ela é uma construção epistêmica, ela é uma construção, podemos dizer, uma construção política, né? Ela se contrapõe a uma representação eclesiástica do mundo e cria uma representação matemática do mundo, né? Mesmo sendo uma cena religiosa, né? Aqui é um São Jerônimo, mas é um São Jerônimo do Dürer, né? Aqui o espaço é totalmente geometrizado. Aqui o espaço já é construído segundo regras, proporções, leis da geometria, da matemática. Aqui já a cena é religiosa, mas a construção do espaço já é totalmente matematizada, né?
Então, essa nova perspectiva ela vai trazer esse outro olhar, né? Que é o oposto de uma pintura bizantina ou de uma pintura medieval clássica, que ela é bidimensional, ela não tem essa dimensão do espaço, da profundidade, do tempo, ela tem uma figura que se resolve nela mesma, é um tempo mítico, não é um tempo totalmente geometrizado como é o tempo que vai aparecer daqui para frente, né? Como é que a representação vai aparecer daqui para frente. Então, essa ideia das proporções do corpo, de toda a organização matemática do espaço, isso é uma ideia tipicamente medieval e é uma ideia de observação, né? É olhar as coisas como as coisas são efetivamente e reproduzir o mundo como ele é efetivamente. Então, quando você olha, né, para esse coelho, por exemplo, né, a pintura desse coelho, né, esse desenho, né, você percebe a textura, você percebe a maciez do pelo, você percebe, né, uma reprodução da realidade, né, a partir de princípios do desenho, né, da construção pictórica do desenho, né, aonde o mundo vai ser reinterpretado, né, e ressignificado e representado a partir dessa nova lógica, né, de olhar para o mundo como ele é, efetivamente, né? Então, essa ideia de uma investigação sobre o corpo, né, o corpo começa a ser olhado, observado, né, representado, estudado, né, totalmente dissecado, literalmente, né, para entender como é que funciona essa engrenagem, né? E aí essa ideia de engrenagem de um organismo que também é um mecanismo, aí já dando um spoiler da aula que vem, que vai ser justamente essa ideia do corpo-máquina, que é o que vem a seguir, né? Essa ideia começa a nascer aqui, desse corpo, né, totalmente orientado não mais pela ordem eclesiástica, mas orientado por uma produção lógico-científica, matemática, objetiva, de uma observação ativa. Então, voltando aqui ao slide inicial, né, a representação do mundo pré-Copérnico e a representação do mundo pós-Galileu e pós-Newton são duas representações do mundo completamente diferentes, mas a representação do corpo também muda radicalmente, né? O corpo também ele começa a ser representado a partir dessa nova órbita, dessa nova lógica, né? Aqui, né, que é o Rembrandt, né, essa aula de anatomia do Dr. Tulpe, né, isso é um clássico, uma pintura clássica do Rembrandt, aqui é o começo do século XVII, já é o corpo sendo estudado, né, de um modo totalmente científico. Aqui já não tem mais, né, a teologia saiu de cena. Quem vai determinar o que é verdade, o que é a ciência? E é ela que vai se afirmar como o discurso hegemônico principal e o discurso que vai ocupar a cena e determinar não só o que é verdade, mas as relações de poder começam a circular em torno dessa ciência, desses estados nacionais e desse capitalismo que está nascendo aqui. Então, essa nova perspectiva é fundamental para o capitalismo, né? Esse pragmatismo, né? Esse olhar objetivo, esse olhar que tenta trazer as coisas, né, para uma outra ordem de entendimento. Então, quando nós olhamos, né, para uma iluminura medieval que nós vimos, né, na aula passada, e essa representação do corpo do Leonardo, são dois planetas completamente diferentes. Não é só uma mudança pictórica, não é só uma mudança no estilo do desenho, é uma mudança de uma visão de mundo completamente radical. É uma ruptura epistemológica, como diria o Bachelard, né? Aqui é um outro mundo, aqui é outra coisa, aqui é outra, né? São dois planetas completamente diferentes. Entre a representação de Adão e Eva medieval e a representação de Adão e Eva do Dürer, né, aqui já inaugura uma outra percepção de mundo, uma outra visualidade, digamos assim. Então, quer dizer, hoje a gente fica
por aqui, e aí na aula que vem eu retomo com a ideia do homem-máquina, a partir do Descartes, né, que é uma ideia que já está surgindo ali e que o Descartes vai materializar, né? Vou fechar aqui a gravação para a gente abrir a nossa conversa.